português a gente está aprendendo sobre os pronomes pessoais. Em ciências a gente está falando um pouquinho sobre água, porque a gente vai ter um estudo do meio para Barra Bonita. E em História e Geografia a gente está aprendendo mais sobre os mapas. Em Educação Física a gente está dançando frevo e às vezes quando não é isso a gente faz jogos com bola. Queimada, basquete. Às vezes a gente até faz vôlei lá, ali no volinho. O que você aprendeu hoje? Essa é uma pergunta que muitos pais fazem a seus filhos quando estes retornam da escola. A criança provavelmente vai dizer: hoje tivemos frações, conjugamos o pretérito perfeito, estudamos as 3 leis de Newton. O professor falou sobre o Estado Novo, sobre os selenterados e por aí vai. E no caso da educação física? Bem, neste caso, os pais muito provavelmente perguntariam: e aí, teve educação física? Fez bastante ginástica? Suou bastante? O que jogou hoje? De forma intuitiva, fazemos uma distinção entre conhecer e fazer. Nas aulas de matemática, português, ciências, história e geografia, as crianças conhecem. Nas aulas de educação física, elas fazem. Em sua essência, essa é uma distinção clássica que a filosofia e a psicologia fazem sobre o conhecimento. O conhecer sobre algo, o conhecer de algo e o conhecer sobre como fazer algo. Na primeira forma de conhecer, o sujeito conhece e demonstra o seu nível de conhecimento ao declarar verbalmente ou textualmente esse conhecimento por meio de um conjunto de afirmações. Por exemplo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Na segunda forma de conhecer, o sujeito que conhece demonstra o seu nível de conhecimento pelo modo como faz e de acordo com os resultados que obtém ao fazer. Por exemplo, meu nome se escreve assim. Mas na dimensão dos fatos, na natureza, de uma forma geral, essas duas formas de conhecer podem estar intimamente ligadas. É possível explicar o que aconteceu com base em leis da mecânica newtoniana. A trajetória da bola dependerá do seu ângulo e velocidade de saída no momento do chute, os quais, por sua vez, dependerão da força aplicada sobre a bola e em que região da esfera essa força foi aplicada. Esses dados poderão dar uma noção de onde essa bola chegará, com que força e quando. Todos esses dados correspondem a um conhecimento sobre algo, de algo. Mas essas não são as únicas explicações ou forma de conhecer sobre algo, de algo. Por exemplo, alguém pode perguntar: por que futebol? Por que não um arremessador e rebatedor como no beisebol? Bem, porque é o futebol e não o beisebol que faz parte das nossas tradições populares. O futebol faz parte da nossa história, da nossa cultura, é algo natural na atividade das crianças brasileiras. Outros ainda poderiam ponderar: as crianças estão motivadas por quê? Bem, eu poderia dizer que elas querem aprender bem o futebol. Elas vão passar por uma peneira amanhã, num clube aqui perto. Elas querem ganhar dinheiro com isso. Ser escolhida pode significar um contrato e uma porta para a ascensão social. Ou ainda, há um marketing que a faz gostar de jogar usando a chuteira, a bola, a camisa dos seus ídolos. Um evento, muitas explicações. Da física à sociologia. Em todos os casos, falamos de um conhecer sobre algo, de algo. Este evento durou apenas 5 segundos, mas demoramos muito mais tempo que isso para refletir e explicar o que aconteceu. Existe um conhecer que se processa muito mais rapidamente que o que passa pela análise e reflexão.
Será que as crianças conhecem as operações matemáticas que descrevem as trajetórias da bola, a sua velocidade, o seu local e momento de chegada no gol? Não. O que elas conhecem é o como fazer. E o importante é que esse como fazer compreende de alguma forma o conhecimento sobre algo e de algo. De alguma maneira, o modo de operar das duas crianças, seus neurônios, seu sistema muscular, representam as leis da mecânica. A energia e a vontade que empreendem demonstram, não de forma racional, os ecos dos processos sociais mencionados antes. O passe correto, a antevisão da jogada, cabeça em pé, sem olhar a bola, vendo o companheiro livre antes da bola chegar aos seus pés e estar presente na área no momento certo, no lugar certo para fazer o gol. Não é a bola que procura o artilheiro, ele é que sabe, antes dos outros, onde a bola vai chegar. Como sabe? Sabendo. Ele sabe, mas não sabe que sabe. Existe um saber que antecede a compreensão humana. Daqui podemos tirar duas implicações. Primeiro, nós conhecemos mais do que podemos declarar. E segundo, há um conhecer que é apreendido e só é apreendido com o fazer. É muito comum hoje nós vermos que quando as pessoas falam do movimento, da atividade física, do exercício, né, associar tudo isso a uma série de finalidades. Por exemplo, faça exercício porque isso vai ser bom para a sua saúde, né? Se a criança aprender habilidades motoras globais, ela vai conseguir ser melhor alfabetizada. Enfim, sempre se dá uma finalidade àquela atividade motora, àquela atividade física, né, que atribui a ela um valor que eu poderia chamar um valor extrínseco, um valor instrumental, um valor funcional. Tudo isso é muito importante, tudo isso faz parte, não há dúvida. Mas eu gostaria também de chamar a atenção do que nós poderíamos denominar como um valor intrínseco do mover-se. Esse valor intrínseco do mover-se é no sentido de dizer, olha, o mover-se é importante por si só. Mas por que, as pessoas vão perguntar? Se é uma coisa tão natural, né? Tão banal, tão simples até se movimentar, por que isso é importante, né, por si só? Eu diria o seguinte, primeiro porque esse movimentar-se, ele se refere a algo muito antigo na nossa vida, muito antigo na vida dos seres vivos. Quando nós nos movimentamos, há uma linguagem que é só presente no mover-se, né? Que é a linguagem do meu corpo, que é a linguagem da minha sensação de mover-se, da minha sensação corporal, que alguns vão chamar de propriocepção. Toda vez que eu me movimento, para fazer um movimento mais simples, né, eu estou colocando em ação estruturas que têm uma experiência de milhões de anos. Não é por acaso que quando a gente se movimenta de uma maneira lúdica, por exemplo, nós sentimos prazer no jogar, no brincar, no dançar. E esse prazer é intrínseco a esse movimento. Eu não preciso necessariamente estar associando isso a outros valores, embora eu possa associar, e geralmente a gente associa. Eu acredito até que talvez parte do insucesso de programas de atividade física que tem como finalidade diminuir o sedentarismo, eles fracassam porque não reconhecem, não dão a devida atenção a esse valor intrínseco. Porque geralmente eles equacionam o exercício físico, a atividade física, com o gastar energia. Mas se nós pensarmos na história do movimento, nós não nos movimentamos para gastar energia. Os seres vivos, em geral, não se movimentam para gastar energia.
eles se movimentam para otimizar o uso da energia. Não é por acaso que nós desenvolvemos habilidades e competências motoras para otimizar a nossa ação no ambiente, não para gastar energia. Nós não saímos por aí tentando realizar as coisas o mais rápido possível. Nós saímos por aí realizando as coisas no tempo certo, com um timing. E é isso, esse valor intrínseco, que do meu ponto de vista justifica, inclusive pensando na história evolutiva, por que o mover-se tem um sentido por si só. Talvez eu poderia explicar a partir disso a própria evolução de atividades ou tradições culturais que são eminentemente corporais. Existem rituais, danças, expressões corporais que são muito antigas, ligadas às diferentes tradições, tradição ocidental, tradição oriental, que são práticas motoras, em síntese, que de alguma maneira nós ritualizamos pelo prazer que elas nos dão. Duvido que as danças sagradas, danças antigas, foram pensadas para alguém gastar energia e ficar bem em termos de aptidão física. Elas têm um sentido simbólico, mas elas têm também um sentido de um prazer de realizar aqueles movimentos. Esse prazer, eu acho que ele passa pelas sensações que os movimentos nos dão. Que são sensações muito antigas. Como eu disse, a linguagem mais antiga nossa é a linguagem da propriocepção, é a linguagem do mover-se. Então, para mim, embora todos os outros valores, o aspecto funcional e instrumental da educação física são importantes, é por isso, inclusive, que a educação física pode dialogar com outras disciplinas dentro da escola, com outras áreas de conhecimento, mas não se pode, em função disso, deixar de lado algo que é específico da educação física ou do mover-se em si. O que você teve na educação física hoje? A pergunta do pai ao seu filho é uma questão crucial que os profissionais de educação física devem responder. Aqui temos o conhecer sobre algo e de algo. Um conhecer sobre o qual é possível fazer afirmações, é possível declarar algo. Temos também o conhecer de como fazer algo. Um conhecer que não é possível declarar, que alguns chamam de fazer, mas que envolve uma compreensão das coisas do mundo, ainda que não se possa comunicar isso verbalmente ao mundo. Falemos sobre os dois tipos de conhecer. Há um conhecer sobre o que me ajuda a entender a mecânica dos corpos, mas que também me faz refletir sobre o que eu sou, onde estou, me traz a possibilidade de uma visão crítica. Por que há tão poucas oportunidades para eu jogar futebol? Por que os espaços para isso estão diminuindo? Por que querem que eu compre essa chuteira? Eu preciso dela para jogar futebol? Temos um conhecer que não sabemos expressar, ou que não há como expressar. Ele tem a ver com uma imagem que eu tenho do chute, da defesa, com a ordem das coisas que eu tenho que fazer para chutar, para onde eu olho, onde coloco o pé de apoio. Ele tem a ver com o sentir, com a emoção, com a alegria, com a tristeza, com o prazer que sinto ao chutar uma bola. Tudo isso me faz sentir eu mesmo. Me faz sentir próximo do outro. As sensações do meu corpo ao mover-se são essenciais na constituição do meu ego, do meu ser.
O neurocientista Oliver Sacks, ao ponderar sobre o pensamento de Wittgenstein nessa questão, diz em um de seus livros: a certeza para Wittgenstein estava fundamentada na certeza do corpo, mas a certeza do corpo estava baseada na ação. Uma pessoa existe e pode mostrar isso porque essa pessoa age, porque ela pode pegar ou chutar uma pedra. A criança, ao ser perguntada por seus pais sobre o que ela teve na educação física, poderá não dar conta de responder com base em toda a nossa reflexão. Mas os fundamentos do porquê educação física na escola residem na capacidade do professor em mostrar ao seu aluno esse universo de conhecimentos que despontam num chutar uma bola ao gol. Afinal, não se trata apenas de realizar uma sequência de movimentos, mas de realizar ações. Mas o que são ações? Bom, Arnaldo, a gente vai fazer aqui um pequeno experimento. Então, inicialmente, você vai escrever a primeira letra do seu nome com a mão direita. Muito bem. Agora, Arnaldo, você vai escrever com a mão esquerda, a mão não dominante. Ótimo. Agora, Arnaldo, você põe na boca e vai escrever com a boca. Isso, excelente. Arnaldo, agora que a gente prendeu, né, a caneta no seu cotovelo, você vai fazer de novo a letra do seu nome, a primeira letra do seu nome, com o cotovelo. Isso, muito bom. Nessa tarefa que ele realizou, ele teve que executar a letra A primeira letra de seu nome. Nessa situação, há algo interessante para nós destacarmos. De um lado, ele sempre fez a mesma coisa. O objetivo dele era reproduzir a primeira letra de seu nome. Então, ele sempre fez a mesma coisa, nas diversas vezes em que ele executou. Mas, se nós olharmos de outro ângulo, ele fez coisas diferentes. Porque ora ele escreveu com uma mão, ora escreveu com outra, ora escreveu com a boca, ora escreveu com o cotovelo. Isso permite a nós fazermos uma relação e também uma distinção que é muito importante, que é a distinção entre o movimento e a ação. A ação, escrever a letra A, como ela mesma já diz, ela é definida por um objetivo. Quem a faz tem a intenção de realizá-la. E é isso que define a ação. Já o movimento pode ser descrito em termos espaciais e temporais, em termos do tipo ou as partes do corpo que eu uso para fazê-las. E nesse caso, os movimentos são diferentes. Qual que é a relação aqui importante? É uma qualidade nossa conseguir realizar as mesmas ações usando de diferentes movimentos. Ele aqui, quando fez a tarefa, ele usou diferentes movimentos para alcançar o mesmo fim. E o outro aspecto interessante ainda é que ele fez a letra A de maneira inusitada. Ora escreveu com a boca, ora escreveu usando o cotovelo, coisas que provavelmente ele nunca tinha feito na vida. Isso diz para a gente muita coisa. Diz para a gente o seguinte: de alguma maneira, ao longo da sua vida, o que ele aprendeu não foi necessariamente movimentos, mas foi contextualizar movimentos. De alguma maneira, ao longo de sua vida, o que ele aprendeu não foi uma sequência particular de contrações musculares para efetuar um movimento, mas talvez foram regras que orientam como fazer essas contrações musculares, usando um braço, usando o outro, usando o cotovelo, a boca, o que for. Isso é muito importante, porque de um lado mostra que a relação entre o abstrato, que seria a representação que eu tenho da letra A, e o concreto, que são as contrações musculares que eu efetuo, elas estão intimamente ligadas.
Nesse caso, o outro aspecto a destacar ainda é que essa possibilidade de eu realizar movimentos que nunca fiz antes em ações motoras, elas destacam que eu posso me adaptar ao ambiente. Eu tenho uma flexibilidade inerente a mim que me permite lidar com perturbações, com obstáculos, com diversidade de coisas que acontecem na minha relação com o ambiente. Essa é uma propriedade importante e está baseada nessa relação movimento e ação. Embora a gente use a palavra, né, nós aprendemos a mover-se, ou nós aprendemos movimentos, ou existe uma aprendizagem motora, eu modificaria um pouco essa frase e diria o seguinte: nós não aprendemos movimentos, o que nós aprendemos são ações. Porque uma ação, ela tem a intenção está associada a algum objetivo, esse objetivo está associado a algum significado e a um contexto. Esse contexto pode ser físico e social. Então, o que nós aprendemos, na verdade, é contextualizar movimentos e não repetirmos mecanicamente uma determinada sequência de movimentos. Os meios, no caso os movimentos, e as finalidades caracterizam o que chamamos de habilidade. O nível de habilidade de um indivíduo é demonstrado pelo grau de liberdade de escolha dentre os movimentos para alcançar um determinado objetivo. A saúde começou, vamos dizer assim, que quando a gente é jovem jogava futebol, e vai daqui, vai de lá, fumar e bebida, zero. E também gosto de deitar cedo e levantar cedo. E alimentação é sadia porque a esposa faz. Então eu me sinto muito bem, não tenho nada. A pressão está boa, aqui não tem nada, não tem colesterol, não tem diabetes. A gente sabe que vai morrer. Por que eu tenho que ficar pensando se eu vou morrer? Ficar pensando eu não sei o dia e vou ficar sofrendo até quando? Então, ela vem automática. Hoje eu tenho que pensar nas coisas boas, que nem vocês estão aí, conversar com um, conversar com outro, e vai se distraindo e trabalhando. E vamos levando a vida. Mas não penso ruim, penso sempre coisa boa. Atualmente, né, o ser humano já não espreme mais a laranja, ele tem um espremedor que faça isso. Ele já não desce ou sobe escada, ele tem um elevador para atender essa necessidade. Para ir até o trabalho, ele entra no carro, usa o transporte coletivo para ir até o trabalho, ele já não caminha tanto, né? A consequência disso volta para o ser humano com um corpo, historicamente, tendo que se movimentar, e agora não se movimenta, porque o avanço da vida moderna, que claro tem suas utilidades, né, nos deu mais tempo para fazer outras coisas, mas com isso também provoca o prejuízo das chamadas doenças hipocinéticas. O que são essas enfermidades, né? É uma artrite precoce, né? É uma situação circulatória precoce, é uma situação respiratória precoce, né? E isso faz com que o indivíduo tenha que buscar alternativas para poder entender esse meio ambiente que não lhe dá movimento. A consciência dada pela educação física ou uma educação física coerente faz com que o indivíduo possa garantir esse desenvolvimento nesse sentido. Então é muito comum eu ir em festas, né, e bailes, né, enfim, as festas onde tem as pessoas dançando, às vezes os alunos nos convidam, a gente vai nas festas. E é muito comum chegar no salão e você só ver as mulheres dançando.
Isso acontece com adolescentes como com adultos e idosos. Isso é uma cena muito comum. Veja, por que isso, né? É interessante que parece que existem algumas manifestações da cultura, existem alguns padrões culturais que direcionam a prática da atividade física, né, dessas pessoas. Então é interessante perguntar para esses adolescentes, né, e dialogar com eles. Olha, por que os meninos não dançam? Porque dança não é coisa de menino? Interessante esses padrões culturais, como eles vão impregnando, né, um olhar sobre essas manifestações e que vão limitar ou interferir nessa inserção do cidadão na cultura de movimento. Um dos grandes objetivos da educação física escolar é fornecer, né, um conhecimento para que esse aluno possa ter uma base motora rica e flexível, para que ele possa não fazer uma coisa só, mas para que ele possa jogar frescobol, frisbee, jogar futebol na praia, por exemplo, quando ele está passeando e viajando, para que ele possa ir numa festa e poder dançar, para que ele possa ir num clube ou numa academia e fazer a sua ginástica, para que ele possa brincar de atividades de luta ou se envolver em situações de judô ou mesmo da capoeira, que é uma atividade forte no Brasil. Então há que se trabalhar e fornecer para esse aluno uma base motora, para que esse aluno possa construir uma base motora rica e flexível. Mas não é só o fazer, é também o compreender, é o valorizar, criticando determinados padrões culturais que fazem uma estereotipia do tipo de atividade, ou seja, futebol para meninos, dança para as meninas, né, luta para os meninos. Não, a ideia é mostrar e ressignificar esses padrões culturais, esses valores, mostrando, né, que é possível se envolver em várias situações, né, da cultura de movimento. O esporte, a dança, a ginástica, a luta, sem preconceitos, quer seja, né, de gênero, sem preconceitos de raça, sem preconceitos, enfim, qualquer tipo de preconceito que a gente possa ter. Ou seja, dotar esse aluno de um referencial para que ele possa usufruir e apreciar mais criticamente essas modalidades, essas possibilidades de movimento. A gente tem insistido que, além da dimensão do fazer, do usufruir, é preciso que a gente pense num conhecimento para que o cidadão possa apreciar as manifestações da cultura de movimento. Então veja que interessante, né? Quando você vai a um museu, né, e olhar uma exposição, por exemplo, do Miró, se você não tem um conhecimento básico sobre aquela pintura, sobre quem foi o Miró, qual foi esse movimento, você facilmente pode achar que aqueles desenhos são parecidos com desenhos de crianças. Eu particularmente acho os desenhos do Miró muito parecidos, né, com os desenhos das minhas crianças lá na educação infantil. Entretanto, ao fazer essa visita no museu monitorada e entender, né, a obra do Miró datada historicamente, né, ou seja, com todo o contexto em que aquela produção artística significa, eu começo a perceber e aí sim constato grandes diferenças e posso daí apreciar melhor o Miró. Portanto, há um conhecimento básico também, conceitual, sobre essas manifestações, quer sejam artísticas, quer sejam da educação física. Veja, a cultura de movimentos, né, por meio das Olimpíadas, por exemplo, né, entender aquela manifestação nas Olimpíadas, saber que as Olimpíadas paravam guerras, né? As nações, as cidades-estado gregas paravam as guerras para poder ir participar dos seus jogos, né? E a cidade-estado que não cumprisse essa determinação seria severamente punida. Então veja, olhar para uma Olimpíada hoje, né, em 2009, 2010, enfim, né, olhar para a Olimpíada atualmente, sabendo o que significou esse movimento, faz com que a gente possa apreciar essa manifestação com mais qualidade. O mesmo vale para as modalidades esportivas, né? Então, apreciar uma sequência de ginástica artística, onde, né, aquele atleta faz giros, ele praticamente flutua, ele voa no ar,
como é possível fazer isso, né? Que princípios mecânicos estão por trás que permitem que um atleta faça isso? É preciso ter um conhecimento básico para que eu possa apreciar e usufruir, apreciar melhor essas manifestações da cultura esportiva. Essa é uma das grandes funções da educação física escolar. Ou, por exemplo, né, outra manifestação, né, brasileira importante, a capoeira. Né? Entender, a capoeira tem uma estética genial, né, aqueles movimentos circulares, giratórios, né, os pulos dos capoeiristas, das capoeiristas. Agora, é possível apreciar melhor essa manifestação se eu entendo e tenho um conhecimento sobre a diferença da capoeira de Angola, da capoeira regional. Né? Por que uma é lenta, movimentos suaves, por que a outra são movimentos rápidos, vigorosos, quer dizer, qual o sentido disso? Né, os capoeiristas de Angola acreditam, por exemplo, que eles têm o corpo fechado, eles vão usando mais a mandinga, né, a ideia do malandro, ou seja, há toda uma significação, né, conceitual por trás dessa manifestação. Então, entender por que os capoeiristas, né, os escravos brasileiros, como é que eles começaram a jogar capoeira? Veja, eles faziam a capoeira e para que o feitor, né, o capataz, não percebesse que aquilo era um treinamento, eles faziam como se fosse uma dança. E por isso que a capoeira traz elementos, né, de música, elementos rítmicos muito ricos. Né? É possível, inclusive, jogar capoeira sem lutar capoeira. Né? É jogar capoeira. Veja que o conceito jogo aí é mais interessante. Então, veja, entender a capoeira, a partir dessa ideia, por que os escravos então faziam de conta que estavam dançando, mas na verdade eles estavam se preparando para o embate com o feitor, com o capataz, que no momento que eles fugiam, eles se escondiam na capoeira, que era um mato baixo, né? E aí sim, quando o feitor vinha, né, com o facão ou com a arma, ele podia se defender melhor. Então, entender essa manifestação, né? Entender a história, o contexto, a importância de como ela entra e se dissemina na sociedade brasileira é uma das grandes possibilidades de apreciar melhor essas manifestações. Para isso, tem que ter conhecimento. Outro objetivo importante da educação física é um conhecimento, né? Mostrar, né, que os alunos construam um conhecimento para poder gerenciar a própria atividade física. Então veja, a gente passa na escola, né, se você pensar, são 3 anos de educação infantil, 9 anos de ensino fundamental e depois mais 3 de ensino médio. Olha, são 13, 14 anos de escolarização. Então é importante que, após essa escolarização, esse aluno saia alfabetizado em termos de educação física. Uma dos objetivos de ser alfabetizado é poder gerenciar a própria atividade física. Então é importante, né, fornecer um conhecimento básico sobre como gerenciar essa própria atividade física, né? Ou seja, a importância de um alongamento, né, a importância de um aquecimento antes da corrida, hidratar, né, tomar água antes, durante e depois a atividade. Então, esse conhecimento básico sobre o movimento é fundamental para que esse aluno possa, depois de todos os anos da escola, gerenciar a sua própria atividade física. Uma outra situação que eu vejo também muito interessante sobretudo em adolescentes, e você percebe que eles estão estafados, né, quase morrendo, ou seja, a atividade foi muito intensa. Né? E eles conversam e é muito comum esse diálogo, né? Olha, e aí, a física foi boa hoje? Aí um deles fala, olha, hoje foi, eu estou cheio de dor, né? Ou seja, vai para uma academia ou vai fazer uma sessão de ginástica e ele acredita que quanto mais dor ele sentir no dia seguinte, mais intensa, ou seja, melhor foi a atividade. Não. O critério de dor é justamente um indicativo de que a atividade não foi boa. Acúmulo de ácido lático, microlesões, ou seja, uma das funções da educação física é mostrar esses conhecimentos para que ele possa saber se a atividade física está sendo adequada ou não.
nós temos o nosso corpo organizado para ficar em pé e fazer a relação. Para ficar em pé, né, a pressão maior que nós sentimos é sobre a coluna. Para fazer relação, nós fazemos isso com as mãos, com os braços, o que é chamado de cintura escapular, para fazer essas relações. Muito bem, enfrentamos um mundo que está muito mais relacionado ao destro. Então nós usamos muito mais um lado do corpo. Toda essa relação de ficar em pé, que sentimos a pressão da gravidade, de fazer relação com o mundo, pede que nós o façamos com uma boa postura. Então nós podemos relacionar com esse mundo com uma boa postura e não pagar preços de enfermidade, como dor no ombro, dor na cervical, dor em lombar, dor na coluna, de uma maneira geral. Isso são chamados a consciência corporal para enfrentar o meio ambiente através de alinhamentos adequados. Mas se isso ocorre, nós também precisamos conhecer possibilidades de resolver essas interferências do dia a dia, que são as possibilidades de alongamento, ir para o chão, fazer um alinhamento, né? Se voltar um pouco mais para si, no controle do corpo, e ter com isso um corpo mais saudável para enfrentar no próximo dia novamente todas essas ações. Então o que acontece? Conhecimento para poder enfrentar o dia a dia e conhecimento de intervenções para dar um corpo saudável são papéis fundamentais a serem desenvolvidos em todas as pessoas. Do ponto de vista do movimento, né, funcionalidade, a capacidade desenvolvida no indivíduo de apresentar um repertório motor para enfrentar as demandas do meio. E isso deve ser um objetivo da educação física, né, ampliar o repertório motor, né, e que essa situação enfrentada nas aulas de educação física lhes dê possibilidade de enfrentar o meio ambiente que ele vive. Uma relação presente nas aulas de educação física bastante importante para o desenvolvimento do indivíduo, para que ele possa lidar com isso, é a relação espaço-tempo. Espaço é um percurso que eu faço no ambiente, ou que uma bola faz no ambiente, que deve ser percorrido. O tempo está relacionado ao tempo que eu faço isso, até em tempo de cronômetro do relógio. Em quantos segundos isso acontece, às vezes até numa redução em quantos milésimos de segundo. Então, ao brincar com bola, a criança tem que estimar, né, o espaço percorrido, né, com a velocidade com que a bola faz, o tempo que ela pode chegar a um determinado ponto, um ponto que ela poderá chegar, né, a bola, e ele se dirigir àquele ponto e agarrar a bola. Então, se sair fora do ponto do corpo dele, ele estará jogando com duas relações. Tempo e espaço da bola e tempo e espaço dele, e fazer essa ação coincidente, né? Então, no jogo, nas atividades físicas, né, as ações com bola, o desenvolvimento dessa relação é bastante presente. Curiosamente, no cotidiano, a gente observa que essas relações são marcadamente presentes. Ao estar na rua, por exemplo, um ônibus pinta na esquina, eu devo também usar desse cálculo, né? Qual é o percurso do ônibus, estimar a velocidade em que o ônibus está, né? Que momento que ele poderá estar no ponto em que eu estou também, para que eu possa calcular, atravessar a rua. Então, com riquezas de movimentos dessa natureza, ou riquezas de relações espaço-temporais, a criança enfrenta tanto situação na aula de educação física, que é bastante importante, ele intuir o tempo, intuir as relações espaço-temporais, como o que acontece na sua vida do cotidiano. Na capacidade de resolver problemas dessa natureza, é o que a gente deve propiciar como condição favorável no desenvolvimento do potencial de movimento dessas crianças. Nesse sentido, né, todas as situações fazem com que o indivíduo se desenvolva. Claro que a educação física pode potencializar esse desenvolvimento com bastante eficiência e efetividade.
pessoas gostam de correr, de caminhar, para melhorar a sua forma física, né? Agora, como saber se essa corrida está adequada ou não? Né? Como saber se ela está muito intensa ou pouco intensa? E aí sim a atividade física não vai obter os mesmos efeitos que teria se ela fosse adequada. Veja, medir a frequência cardíaca, né? Esse é um dos conhecimentos importantes. Do ponto de vista de procedimento, né? Saber medir a frequência cardíaca, né? Tirando a frequência a partir do pescoço ou a partir do punho, né? Entender como fazer essa medição e qual é a frequência, né? O intervalo de frequência adequado para uma corrida que visa a resistência. Né? Então, os alunos não sabem fazer isso. Então, é importante que nas escolas a gente possa ensiná-los não só esses procedimentos de como medir a frequência cardíaca, quais são os mais adequados, por que medir no punho é mais adequado que medir no pescoço, e saber qual o intervalo, né, da frequência nessa medição. Então, não só o procedimento, mas entender, então, o que está acontecendo. Por que a frequência cardíaca se altera? Por que o coração, então, bombeia mais sangue? Por que o ritmo respiratório também se acelera? Esses são conhecimentos importantes para que eu possa planejar e gerenciar a minha própria atividade física. Correr quantas vezes por semana, qual é o intervalo, quanto tempo, né? Ou seja, há uma série de conhecimentos que envolvem a atividade física, o planejamento e o gerenciamento dessa atividade. O estudo da postura, né, e as informações que a gente tem da postura é que requer do ser humano o desenvolvimento de 3 condições básicas, né, do equilíbrio, que é dado pelo labirinto, onde se estuda muito essa questão do ouvido, né, a questão da visão, de você visualizar o espaço, né, e fazer relação de como estabelecer essas relações de segmentos e parte do corpo, e praticamente estabelecer relações e segmentos da parte do corpo é o conhecimento que você tem do corpo. Por isso que nas aulas de educação física é muito comum se utilizar aros em zigue-zague, na formação de zigue-zague, né? Em que a criança salta entre um e outro e depois ela tem que novamente se equilibrar dentro do último aro. Isso quer dizer que ela está constantemente visualizando o espaço que ela coloca o corpo dela como objeto para atingir o alvo dentro do aro. Né? E com isso, estimular a sua capacidade auditiva de regular o equilíbrio corporal, a sua possibilidade de usar o corpo, de saber quanto impulso dá, né? E usar a questão da visão para poder localizar o alvo. O desenvolvimento de todas essas condições faz com que o indivíduo adquira um melhor conhecimento, uma maior possibilidade de equilíbrio dinâmico, que é a predominância das ações diárias do indivíduo. O desenvolvimento dessa possibilidade, claro que, novamente, né, a gente pode analisar uma situação do cotidiano. Estando numa calçada, às vezes, o indivíduo, repentinamente, enfrenta uma chuva, né, e ali se forma uma enxurrada. Então, quais são as ações corporais necessárias para que ele pule essa enxurrada, ou pule uma poça d'água, ou mesmo pule um bueiro, né, que se encontra numa situação meio de insegurança? Exatamente essa situação do auro. Ele impulsiona o corpo, né, vê a aterrissagem, visualiza a aterrissagem e usa situações de equilíbrio para recuperar novamente a postura equilibrada. Novamente a importância da educação física, desenvolvendo possibilidades corporais para poder enfrentar as situações do dia a dia. Um outro aspecto, né, importante na educação física, que diz respeito a não a dimensão objetiva, né, o controle do movimento, mas a uma dimensão subjetiva, que é a capacidade de expressar e comunicar ideias e sentimentos. Né, sabemos que estudos indicam, né, que o corpo é tão importante quanto a fala na expressão dessas ideias, desses sentimentos. Diria que em algumas situações até muito mais. É muito comum a gente perceber a exuberância da comunicação das crianças, sobretudo crianças pequenas, né? Elas batem o pé no chão quando estão com raiva, elas demonstram com o seu corpo
as suas emoções, os seus sentimentos. Entretanto, elas comunicam bem, mas elas não sabem interpretar no outro, nos seus colegas, no professor, elas não conseguem reconhecer tão facilmente essas expressões. Esse tem sido um dos eixos do trabalho com a educação física. Não o aspecto objetivo, mas o aspecto subjetivo, que diz respeito então a essa comunicação, o movimento como linguagem, como comunicação dessas ideias e sentimentos. Em educação física nós fazemos muito isso, né? Através de atividades como Siga o Mestre, atividades de representação, de teatro, veja, de mímica. É muito interessante quando você vê artistas na rua fazendo mímicas. A capacidade que eles têm de captar naqueles objetos representados nas pessoas que estão passando, né? A expressão, um andar, né, depressa, ou um andar alegre olhando para o céu, ou mesmo, né, um andar ríspido, de preocupação. Impressionante como eles captam essa expressão, portanto, né, conseguem receber essa expressão e transmitem essa emoção. Essa é uma das funções da educação física na escola. Levar os nossos alunos a vivenciarem diferentes emoções, sentimentos e ideias e situações e expressá-las através do movimento. Por isso que a educação física também tem utilizado, né, na sua grande variedade de conteúdos, as atividades expressivas, os movimentos, né, mímicos e teatrais. Esse é um dos grandes objetivos que a nossa educação física atual tem procurado desenvolver. É desejável e possível que a educação física possa propiciar um conhecimento para esse aluno, um conhecimento básico sobre a cultura de movimento, para que ele possa gerenciar sua própria atividade física, para que ele possa planejar a sua atividade e atender adequadamente os movimentos do cotidiano e, finalmente, para que ele possa apreciar e usufruir dos elementos dessa cultura de movimento. Esse conhecimento implica, então, num conhecimento conceitual sobre essa cultura de movimento, que pode ser expresso em fatos, conceitos, princípios da história dessas manifestações, dos princípios fisiológicos e biológicos, conhecimento sobre as regras do jogo, dos esportes, ou seja, uma variedade de informações, de teorias sobre essa cultura de movimento. Mas também implica em saber proceder, em saber fazer. Ou seja, implica em dominar uma série de habilidades, implica em ter capacidades físicas desenvolvidas, implica em saber e conhecer o seu corpo, saber o que as partes do corpo podem fazer, como elas estão posicionadas, estados de tensão e de relaxamento, ou seja, é preciso que ele conheça o seu corpo, que ele perceba o seu corpo nas posturas e em movimento. E, finalmente, é preciso valorizar, né? Portanto, é preciso conhecer, é preciso saber fazer e é preciso valorizar, porque dificilmente um componente curricular conseguiria alcançar esses objetivos, né, de apreciar a cultura de movimento e de usufruir dessa cultura de movimento, se esse aluno não gostar dessas atividades, se esse aluno não valorizar essas atividades que ele pode se envolver e que são expressas nos jogos, nas ginásticas, no esporte, enfim, na dança e nas atividades de artes marciais. Em essência, o que nós gostaríamos é que esse aluno então fosse alfabetizado em termos de educação física, que ele tivesse que ele fosse alfabetizado motor. Agora, nós destacamos, né? A alfabetização motora não se resume em saber fazer. É importante que ele saiba fazer, mas que ele possa também compreender e valorizar as manifestações da cultura de movimento.